Boa noite, que a paz e a presença do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre o seu coração. Hoje, esse domingo tão abençoado, nós vamos continuar aqui, o nosso estudo sobre os atributos do nosso Deus. E hoje nós estaremos encerrando os atributos de Deus Pai. Nós vamos falar sobre a justiça de Deus. Eu quero pedir perdão porque ontem eu tive atividades e eu não tive condições de gravar. Então, quando acontece isso, muitas vezes a gente recorre a um vídeo antigo para relembrar alguma coisa que Deus já falou conosco, que também é válido, e nos ajuda. E eu queria, então, estudar com vocês hoje sobre a justiça de Deus, o último atributo que nós vamos ver de maneira teológica. Deus é justo, você pode ter certeza disso. Esse é um dos atributos de Deus, constantemente referido, na Bíblia, na sua palavra. Justiça é a santidade em ação. Muitas vezes nós não entendemos a justiça, Muitas vezes nós queremos fazer justiça de maneira diferente do que nós vemos Deus agindo. Mas nós temos que entender que Ele é santo e Ele faz justiça da melhor forma e com muita sabedoria. Isso significa que, apesar dele ser soberano, Deus não faz as coisas somente porque Ele deseja fazer, porque Ele pretende, porque Ele gosta de fazer. Ele faz porque é correto ser feito. Deus, em tudo, Ele nos ensina que nós devemos aprender com Ele, fazer as coisas corretas, porque de tudo que nós fizermos aqui nessa vida, um dia nós nos encontraremos com Ele e acertaremos as nossas contas, E Ele vai passar em juízo tudo que nós fizemos aqui para o próximo, tudo que nós fizemos com relação às outras pessoas. Tem um texto maravilhoso que está em Gênesis 18, versículo 23 a 25. Vamos ler? Abraão aproximou-se dele e disse... Abraão aproximou-se de Deus, E disse: exterminarás o justo com o ímpio? Se houver 50 justos na cidade, Abraão está perguntando, ainda destruirás e não pouparás o lugar por amor aos 50 justos que nela estão? Longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira? Longe de ti, não agirá com justiça o juiz de toda a terra? Nós vemos aqui que Abraão, ele foi até um pouco, muito firme, eu posso assim dizer, Eu acho que ele colocou para fora realmente aquilo que estava dentro do seu coração. Porque muitas vezes nós não falamos com Deus aquilo que nós temos vontade de falar, mas Ele já conhece o que nós estamos pensando. E Abraão só externou aquilo que estava no seu coração, E nós entendendo, todos esses versículos, nós vemos que a principal preocupação de Abraão era com a família de Ló, a família que ele amava, parente seu. Por isso que ele estava questionando Deus. O seu apelo, que ele fez aqui a Deus, tinha como base a justiça de Deus, porque ele sabia que naquela cidade não havia muitos justos, mas ele conhecia Ló e ele queria que o Senhor poupasse a vida de Ló. Então foi onde ele questionou o Senhor. A justiça, não iria permitir que o justo sofresse o castigo que era devido para o ímpio. O Senhor nunca faz isso conosco. Se nós aceitamos a Jesus, temos uma vida entregue a Ele, somos justificados pelo sangue de Jesus, nós não pagaremos o castigo que o ímpio pagará. Portanto, veja na sua vida se você tem sido uma pessoa justa, uma pessoa íntegra, uma pessoa inteira, diante de Deus, se você tem seguido as orientações que Ele te dá, porque você passará impune, da justiça. Caso você esteja brincando com Deus, você irá pagar, sim, o que é devido ao ímpio. Abraão apelou para que Deus poupasse Sodoma, por causa da vida de Ló. É muito interessante essa história e muito forte.
E nós vemos que, como Deus é maravilhoso, é amoroso, e Ele guarda aqueles que são justos, aqueles que o levam a sério. O que aconteceu? Logo no outro dia de manhã, os anjos vieram até Ló, na casa de Ló, e disseram para Ló: levanta-te, toma a tua mulher e as tuas 2 filhas que aqui se encontram, para que não pereças, né? E saia da cidade. Isso está em Gênesis 19:15. O Senhor avisando Ló, o Senhor mandando os anjos estão ao dispor do Senhor, e os anjos foram ali e avisaram Ló. E o que aconteceu? Eles saíram, mas eles saíram com uma orientação. Quando Deus dá uma orientação, nós temos que seguir firmemente, porque senão a mão do Senhor pesa sobre nós. E o que aconteceu? Saiu Ló, saiu a sua mulher e suas filhas. E a orientação era que eles não olhassem para trás. Mas a mulher, no versículo 26, diz: a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. O que quer dizer isso, essa estátua de sal, né? Essa atitude que ela teve, né? E ela foi transformada numa estátua de sal, indica a dureza do coração daquela mulher. Ela realmente não entrou, né, na orientação de Deus. Ela não recebeu como orientação de um pai que a ama. Ela teve incredulidade no seu coração. Será que é isso mesmo? Né? Ela duvidou. Essa atitude da mulher de Ló denota os desejos humanos, né? Que são muitas vezes mais fortes do que o ensinamento do Senhor, né? Muito mais fortes que o interesse, né, pela presença de Deus, pela obediência ao nosso Deus. E com isso, você que não obedece, né, às instruções do Senhor, você poderá pagar alto, né, por essa atitude sua. Outra coisa que deve ser levada em conta é que o fato de Deus ser justo, ele nos pune por causa do nosso erro. Ele sabe quando nós erramos. O amor de Deus permite que uma pessoa alcance misericórdia e perdão quando se arrepende, né? O Senhor é justo, mas Ele é amoroso e Ele cumpre a sua palavra. Se você se arrepender, se você pedir: Senhor, eu quero mudar de vida, eu não quero agir dessa forma mais, o Senhor é contigo e Ele vai te ajudar. A justiça de Deus, ela é para o homem, né? Para que o homem receba, né, a devida punição dos seus erros, né? Quando age de forma errada, o Senhor pune sim. As pessoas nem sempre conseguem entender certas coisas porque só aceitam que Deus é amor. Ai, não, isso que está acontecendo na minha vida não está vindo de Deus, essa punição, porque Ele é amor. Não é bem assim. Deus é amor, mas Ele é justiça. Nós precisamos aceitar que Ele exerce a justiça e nós precisamos temer essa justiça que pode ser imputada sobre a nossa vida. Esses 2 atributos de Deus, amor e justiça, né, são tão extremos, né? É um numa ponta, amor à humanidade, amor ao ser humano, e imputar a justiça, que a gente acha que isso não combina com Deus. Mas isso faz o perfeito equilíbrio, né, em Deus. Ele nem pode deixar de amar, por isso faz parte da sua natureza. E ele também não pode deixar de ser justo, porque isso também faz parte da sua natureza. Assim como podemos aceitar a sua bondade, a bondade nós achamos que é fácil aceitar, né? Mas quando nós não cumprimos com ele o que é devido, nós devemos aceitar também a justiça, o julgamento, né? Porque é impossível que ele venha a fazer qualquer coisa que não seja correto. Se o Senhor estiver julgando você, se o Senhor estiver imputando justiça sobre a sua causa, sobre a sua vida, sobre o seu testemunho de cristão, você deve aceitar. E você deve ser humilde, de chegar na presença dele e pedir: Senhor, me perdoa, eu não quero agir dessa forma mais, eu não quero que o Senhor coloque justiça sobre a minha vida, eu quero somente, Pai, a tua bênção, o teu amor, a tua bondade, transforma a minha vida. Esse, gente, para mim é o último atributo e é muito forte, muito poderoso na nossa vida. Nós precisamos sim
do amor e da justiça do Senhor na nossa vida. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, louvado seja o teu nome, engrandecido seja o teu nome nos céus e na terra. Senhor, te agradecemos por esses dias, essas noites que nós temos estudado de maneira teológica, Senhor, os teus atributos, as tuas qualidades. Nós sabemos que todas essas qualidades suas fazem parte do seu caráter, fazem parte da sua natureza. O Senhor é formado por amor, justiça, por santidade. O Senhor é formado por soberania. O Senhor é o Deus que é completo em todas as áreas. O Senhor é onipresente, onisciente, onipotente. O Senhor é eterno. Te agradecemos, Pai, porque pudemos conhecer a sua natureza, a conhecer como o Senhor é formado. E o Senhor é tão grande que muitas vezes a nossa mente não consegue entender. Mas eu te peço hoje, através do seu Filho Jesus Cristo, que o Senhor aumente a nossa fé, que nós possamos crer na tua palavra e vivermos dias de esperança, dias de fé, dias sobrenaturais, Pai, diante de ti. Eu te peço agora, abençoa todos que estão ouvindo esta mensagem, que a vida deles possam ter um marco a partir do conhecimento do Deus de Israel, do Deus único, soberano e poderoso. Pai, eu te peço que o Senhor nos abençoe a todos nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gente, amanhã nós começaremos a estudar sobre quem é Jesus Cristo, de maneira também bíblica, de maneira teológica, como nós temos falado, com todas as orientações da palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe e até amanhã, nesse mesmo horário.